deixou prematuramente os relevados. Boa noite, Artur Correia. Uma primeira palavra para, digamos, dar-vos uma previsão daquilo que poderá ser esta partida entre Portugal e a Roménia. Boa noite, senhores telespectadores, boa noite, Almeida Ribeiro. Penso que estão criadas todas as condições para que este amistoso entre Portugal e a Roménia decorra da melhor forma. Se há partida, Portugal tem uma ligeira vantagem, até porque a Roménia, desde o último novembro do ano passado, parou o campeonato e a sua preparação devido às condições climatéricas na Roménia. É certo também que a Roménia aparece aqui disposta a uma vingançazinha em relação ao último jogo disputado para o Campeonato da Europa em França o ano passado também. Portugal assenta a sua seleção na equipa do Futebol do Porto, portanto homogénea. Por seu lado, a Roménia apresenta a sua equipa formada à base de jogadores do Dinamo de Bucareste, portanto aqui há uma certa igualdade. Portanto, neste momento em que as equipas estão perfiladas no centro do terreno, espera-se que seja um bom jogo, pena que o público não tenha afluído. Muito obrigado, Artur, por esta tua primeira intervenção. Queríamos referir que Portugal está integrado no grupo 2 da fase de qualificação do Campeonato do Mundo e ocupa neste momento a terceira posição com 4 pontos em 3 jogos, o mesmo número de pontos que a Suécia e a Alemanha, primeiro e segundo classificados, respectivamente, só que a Suécia tem já 4 jogos disputados e a Alemanha tem apenas 2. Portanto, Portugal estará, de certo modo, em vantagem em relação à Suécia, visto que tem os mesmos pontos, mas menos um jogo, e em desvantagem no que diz respeito à Alemanha, visto que a Alemanha tem também 4 pontos, mas apenas 2 jogos disputados. A Roménia integra o grupo 3 e ocupa o 4º lugar, visto que apenas disputou um jogo e perdeu. Perdeu por 3-2 na Irlanda contra a Irlanda do Norte. Puderam ver a constituição das equipas numa altura em que estamos a ouvir o hino da Roménia. O encontro será arbitrado pelo espanhol Sr. Siriano Aladren, um árbitro espanhol internacional, como seria de esperar, obviamente. E depois dos hinos, naturalmente que o árbitro espanhol irá dar início a este jogo que, de resto, estava previsto para começar às 9 horas. Portanto, um ligeiro atraso natural, trata-se de uma partida particular. E já agora aproveitamos para referir que nas formações iniciais que aqui se vão apresentar hoje, e relativamente àquelas que se defrontaram para o europeu em Nantes, em junho do ano passado, podemos verificar que enquanto Portugal apresenta hoje 7 jogadores que jogaram de início nesse jogo, a Roménia apresenta 8, portanto formações sensivelmente semelhantes. Talvez aqui na seleção portuguesa uma maior carga de jogadores do Futebol Clube do Porto, eles são 9, o que também é perfeitamente justificável, visto que a equipa das Antas tem estado a dar uma demonstração de real categoria no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Portanto, uma opção perfeitamente natural do técnico José Torres.
Aliás, eu perguntava ao Artur Correia se está de acordo com esta opção do Torres. Eu penso que sim, acho que o Torres está a agir bem. O Porto tem demonstrado ao longo do campeonato e da Taça de Portugal que, de facto, é a melhor equipa de momento em Portugal. E como noutros tempos foi o Benfica que foi a base da Seleção Nacional, eu acho perfeitamente lógico que o Torres escolha o Porto como base da Seleção Nacional, porque é, de facto, a melhor, de momento, a melhor equipa portuguesa. Portanto, tudo apostos neste momento para que a partida tenha o seu início. Os últimos repórteres abandonam o relevado. E de registar já agora uma estreia na seleção portuguesa. Isto na altura em que o jogo começou. A estreia é de André do Futebol Clube do Porto, que joga com o número 11, faz hoje a sua estreia como internacional. Este é Stefanescu, o capitão da equipa romena. Rednik. Novamente Stefanescu. Um jogador veterano, de certo modo, ele tem 32 anos. E os romenos numa fase ainda de troca de bola no seu meio-campo, tentando chamar a equipa portuguesa. Carlos Manuel, Jaime Magalhães, Vasco, Gomes, Inácio, Futre, Carlos Manuel, a lançar muito bem João Pinto. O centro a sair-lhe defeituoso, mas uma primeira nota da equipa portuguesa a dar a ideia de que a sua disposição é atacante. Os romenos continuam a preferir uma toada lenta de estudo. Este é Kamataro, o jogador do Craiova, que já esteve para ingressar no Benfica, depois gorou-se essa hipótese, mas sem dúvida um grande goleador. O lançamento agora a pertencer à equipa da Roménia. Bem, Lima Pereira a opor-se a um avançado romeno e o contra-ataque já por Inácio. Gomes tentava lançar Futre, melhor Negrila. De novo Negrila, o defesa direito. Este é Nicole. E desta vez um lançamento para a equipa portuguesa. Carlos Manuel a ir lá atrás, buscar o esférico. O lançamento a não resultar. Stefanescu. Kamataro. Negrila. Nicole, Stefanescu. Muito cautelosos os romenos, mas mesmo assim a falharem alguns passes. Jaime Magalhães, João Pinto, de novo Jaime Magalhães. João Pinto e Jaime Magalhães combinam muito bem. E o corte do defesa romeno. André. O centro.
Futre a chegar um pouco atrasado e Negrila a pôr cobro a uma situação que poderia ter sido perigosa. Camataro, dando para Mateut, um jovem em quem o treinador Lucescu está a apostar ultimamente. Aqui vai Futre, deixando para Carlos Manuel. Futre. Há falta, sem dúvida, de Futre sobre Negrila. Arthur, estes primeiros 5 minutos de jogo dão-te já alguma ideia do que poderá vir a ser a partida? Ainda está numa fase, as equipas estão numa fase de estudo mútuo, mas uma observação parece que é de fazer neste momento. Penso que são perfeitamente escusados os assobios que Gomes ouve quando toca na bola. Penso que neste momento a equipa é de todos nós, independentemente das fações do Benfica, do Sporting ou do Futebol Clube do Porto. O Gomes é um jogador que está a representar Portugal e penso que os assobios são perfeitamente escusados. Uma nota muito oportuna esta. De resto, o Arthur terá passado por situações semelhantes sempre que, ou quase sempre, que envergou a camisola nacional. No fundo, a clubite ainda impera um pouco no futebol português. E agora, uma situação de grande apuro para a defesa portuguesa, com Camataro a rematar sobre a trave, deixado ali um pouco à vontade a entrar, muito bem, solicitado por um bom centro. Vamos ver a repetição do lance. Aqui temos o Ralenti, o cruzamento e depois Camataro vindo de trás, antecipou-se a Bento e podia ter feito o primeiro golo da partida. Portanto, todos os cuidados são poucos. Esta turma romena joga muito bem em contra-ataque, demonstrou no europeu e é uma equipa bastante perigosa. João Pinto, o cruzamento seria para Gomes, depois Futre a falhar, mas o árbitro a apontar uma falta que sinceramente na altura não descortinámos. Pareceu-me que Futre agarrou o Negrila. Offside não estava, talvez falta de Futre. Sim, offside não, porque o João Pinto foi centrar quase na linha de fundo e portanto não. Este é o guarda-redes Slung, também da Universidade de Craiova e o habitual titular desta equipa romena. Curiosamente, ele não jogou contra Portugal no jogo do europeu, mas é sem dúvida o titularíssimo, é quase tão titular hoje na seleção romena como o Bento na seleção portuguesa. E mais uma vez, Camataro sozinho a rematar sobre a trave. Portanto, uma situação que se repete. Parece-nos que os centrais da seleção portuguesa estão a descurar um pouco a marcação, a Camataro, que é muito rápido nas suas desmarcações, como podemos ver, aliás. Duas situações difíceis, Arthur. De facto, poder-se-á dizer que se a Roménia neste momento tivesse a ganhar 2-0, não escandalizaria ninguém. Se na primeira vez pareceu-me que Bento ficou estático, desta vez foi Eurico que de facto devia ter acompanhado Camataro. É preciso ter muito cuidado, que este avançado é sempre um candidato a botador, ele é extraordinariamente perigoso e não costuma falhar situações dessas. Felizmente para nós que as falhou. Portanto, uma seleção romena que, apesar da aparente lentidão com que desenvolve o seu jogo a meio campo, é depois muito rápida na parte final, ou seja, na parte em que já está próximo da área de Portugal. Aqui os temos a trocar a bola calmamente. Este é Nicolé.
E agora Jaime Magalhães a ganhar o ressalto. Muito bem, Jaime Magalhães. Não está lá ninguém para receber o centro de Jaime Magalhães e Stefanescu a cortar com facilidade. Nicole a dar para Futre. Futre bem, pode marcar gol. Golo de Futre, muito bem. Futre acreditou que podia entrar e fez mesmo o gol. Muitíssimo bem neste lance o jovem Futre, que só podia ter feito o que fez. Vamos ver de novo. Aqui temos, há de certo modo alguma hesitação na marcação a Futre. Ele rompe muito bem, é muito rápido e depois estava à vontade, podia fazer gol e não hesitou. Artur. De facto, este Futre é um espanto vê-lo jogar. Ele, com uma simulação, não sei se repararam na repetição, tirou 3 jogadores do caminho da bola. Ele aproveitou de sobremaneira uma infantilidade do médio romeno Nicolé, que lhe passou a bola, entrou na área e fez o gol com a simplicidade que a gente viu. De facto, este Futre é um jogador maravilha para mim. Portanto, isto quando estão decorridos 10 minutos de jogo, Portugal a vencer por 1-0. Depois de ter passado por 2 situações de apuro, Portugal consegue colocar-se assim em vantagem. Carlos Manuel, Inácio e o corte de Negrila. Futre, que realiza aqui o seu 6º jogo pela seleção A. Aí o temos de novo, o cruzamento, ninguém a correr. Agora Jaime Magalhães em luta com o defesa hungariano e a Roménia a partir já para o contra-ataque. Mais uma vez era a solicitação para Camataro. Ainda a insistência dos romenos, mas Inácio a ficar à vontade. Carlos Manuel, João Pinto, Frasco, Carlos Manuel, João Pinto a aproveitar bem, para Jaime Magalhães e depois canto. Houve ali alguma atrapalhação de Jaime Magalhães, mas ganhou um canto mesmo assim. Canto já apontado. Carlos Manuel. Pareceu-nos ter havido ali falta sobre André. O Bento a agarrar à vontade. André, o possante médio do Futebol Clube do Porto, a ter agora um passe infeliz. Mas, felizmente, sem perigo para a equipa portuguesa. Eurico e Bento. Jaime Magalhães. Futre. Frasco. Carlos Manuel. Bem, agora os jogadores coreanos, mas Eurico muito oportuno a vir lá de trás.
ganhar a posse do esférico. O cruzamento era de Jaime Magalhães. Mas a bola de novo com os romenos. Negrila, Stefanescu, a lançar Coras. Negrila, Coras de novo. E o corte mais uma vez de Eurico. Falta sobre Inácio. O árbitro espanhol, o Sr. Aladrem, a fazer um trabalho sem erros, pelo menos até esta altura da partida. E estão decorridos 15 minutos de jogo. André, Inácio, Eurico. Gomes a vir cá atrás, buscar o esférico. João Pinto a não chegar. E o romenos já para o contra-ataque. Camataro, falta sem dúvida. Livre direto. Aos 16 minutos de jogo, a barreira formada. E vamos ver o resultado deste lance. O Boloni preferiu marcar o livre passando a bola ao seu companheiro e o lance acabou por não resultar. Boloni, que é de certa forma o patrão do meio-campo desta equipa romena, ele que é o jogador mais internacional em atividade na Roménia, conta 78 presenças na seleção A. E tem já também 33 anos. Agora Frasco a perder no ressalto. Rednik, jogador do Dinamo Bucareste. Eurico. Inácio. De novo Inácio. Gomes. Eurico. Frasco. Vai mais, vai mais. Inácio. A marcação dos romenos a meio campo parece-nos agora melhor. Portugal tem menos espaço para progredir e tem talvez maiores dificuldades de penetração, Artur. É verdade, os romenos estão a fazer um pressing a meio campo sobre os portugueses, a não deixar jogar a equipa portuguesa, e Portugal está a sentir algumas dificuldades em passar da linha de meio campo ao ataque. Penso que Portugal terá de fazer como os romenos neste momento estão a fazer, pressionar, não os deixar jogar, porque quando os deixámos jogar, os romenos criaram facilmente 2 oportunidades de gol. Mais uma falta contra a seleção romena. Carlos Manuel. Gomes a vir cá atrás muitas vezes, a não ter uma posição fixa no terreno. E agora Rednik a ganhar e ser alvo de uma falta. Boloni. Negrila. Camataro, mas o corte da equipe portuguesa. Carlos Manuel
a solicitar Futre. Terá arrancado um pouco tarde Futre. Negrila. Mateut. Frasco. Carlos Manuel. Bem para João Pinto. Jaime Magalhães. Carlos Manuel. Bem agora Carlos Manuel para Inácio. A descongestionar. Frasco tentava solicitar Gomes, mas a defesa romena interpôs. Ainda a existência de Portugal. E mais um corte fácil do defesa hungariano. Jogo sem grande emotividade, pelo menos até agora. Agora Eurico a não se deixar ludibriar por Kamataro. O que é um facto é que a equipa romena está a trocar bem o esférico. Tem todos os seus jogadores praticamente no meio campo português. A pressão é realmente grande. E talvez seja uma reação natural para quem está a perder. Agora o lançamento de Stefanescu, mas Klein a não chegar a tempo e a bola a pertencer à equipa nacional. Novo lançamento para Portugal. O pouco público aqui presente em Alvalade não parece muito entusiasmado. De resto, a moldura humana também ajuda normalmente as equipas a transcenderem-se quando é caso disso, mas pelo menos ajuda a valorizar o espetáculo. É pena, pois, que Alvalade tenha hoje um aspecto tão desolador, com muito pouco público a assistir a este Portugal-Roménia, jogo particular. Aqui temos Futre, Eurico, a perder Eurico, uma situação perigosa. Klein a dar para Kamataro, depois o mesmo Eurico a fazer o corte e a impedir que os romenos cheguem ao empate. Pareceu-me que houve alguma lentidão e talvez excesso de confiança por parte dos jogadores romenos a não saberem aproveitar a falha de Eurico. Ainda bem, Portugal continua na posição de vantagem, mas aqui temos a repetição do lance. Eurico foi sem dúvida infeliz, depois acabaria por se opor ao remate de Kamataro. André, Inácio, Gomes, Frasco, Carlos Manuel, João Pinto, João Pinto talvez tenha querido centrar, não percebemos. O que é certo é que o fez de forma defeituosa.
Parece-nos também que a seleção portuguesa estará a explorar pouco as faixas laterais do terreno, Artur. É um facto, o João Pinto neste momento jogou bem, porque viu que o guarda-redes Lung estava a sair ao cruzamento e tentou fazer o centro-remate direto à baliza, saiu-lhe mal. Penso que se Portugal explorar mais o flanco direito, o intermédio de João Pinto e o esquerdo, o intermédio de Futro, poderemos rasgar a defesa romena e entrar mais facilmente para o caminho do golo. Temos Frasco, Futre, Frasco, e Gomes. Pareceu-nos Gomes fora de jogo quando Frasco solicitava a entrada de Jaime Magalhães. Frasco, realmente um poço de energia. Frasco, apesar da sua estatura, Frasco é um jogador geniquento, bem à maneira do Artur Correia, que aqui temos esta noite connosco. Não vira a cara à luta e dá o litro, como costuma dizer-se em gíria, durante os 90 minutos. Este é o árbitro espanhol, Sr. Aladren. Mateute, Boloni, a variar de flanco. Unguriano, Coras. Jaime Magalhães, João Pinto, André, Inácio, André de novo, Eurico, ainda André, Inácio, Futre, Inácio, Futre. Boa jogada esta dos homens do Futebol Clube do Porto. Isto, no fundo, só é possível quando há realmente um grande entrosamento entre todos os jogadores, e isso esteve patente aqui neste lance em que Inácio acabou por ser rasteirado. Falta irá ser apontada por Futre. O corte da defesa romena, ainda Futre a perder. Boloni. E Lima Pereira à vontade a recolher. João Pinto, Frasco, Jaime Magalhães, Gomes, Futre, passa a sair-lhe com pouca força, a não chegar a Gomes. Agora Inácio, Carlos Manuel. Que tão bem sabe executar estes lances, a rematar agora, mas a sair-lhe um pouco ao lado da baliza de Lung. De qualquer forma, é sempre de elogiar esta atitude de Carlos Manuel, sobretudo se tivermos em conta que Portugal tem estado a patentear algumas dificuldades de penetração na área romena. Portanto, talvez uma das soluções possa ser um remate de longe.
Boloni, ele está em toda a parte, sem dúvida, este jogador romeno. Está em todos os lances de ligação defesa-ataque na equipa romena. Futre a escapar-se bem, Futre pode centrar, prefere o remate à figura do Lund, ganha um canto. Inácio, Jaime Magalhães, e está sem dúvida Gomes fora de jogo. O árbitro muito em cima do lance, a não deixar passar. Estamos com meia hora exata de jogo e Portugal a vencer ainda por 1-0. Golo de Futre aos 10 minutos deste primeiro tempo. Negrila, uma toada morna da equipa romena. Stefanescu, Coras, agora ali alguma hesitação e Carlos Manuel a ir lá atrás dar uma ajuda à defesa. Os romenos a ganharem, no entanto, a posse do esférico. Da equipa contrária. Boloni a tentar o remate de longe. Mais uma falta contra Portugal. E o jogo não está a agradar, Artur. O jogo ainda está, quanto a mim, numa toada de parada e de resposta. Portugal fez o golo, está, quanto a mim, mal a defender essa vantagem, magra vantagem que tem, e poderá ser surpreendido a qualquer altura. Penso que Portugal deveria partir para o ataque com mais insistência e fazer um pressing mais vigoroso sobre os romenos. E temos Futre a solicitar Carlos Manuel, mas o passe sai muito longo. Ainda Portugal. Frasco. Artur, aproveitando esta interrupção, há 5 ou 6 anos, a altura em que ainda jogavas e envergavas a camisola nacional, jogava-se melhor em Portugal ou pior do que se joga hoje? Qual é a tua opinião? Quer dizer, não se joga nem melhor nem se joga pior. Eu penso que neste momento Portugal pode tirar a vantagem, de facto, da equipa de Futebol Clube do Porto estar num momento de forma fora de vulgar. Penso que o apuramento para o México está mais facilitado se José Torres continuar a apostar como até aqui na equipa do Futebol Clube do Porto. Mas achas que em termos de valores individuais, por exemplo, Portugal teria melhores valores individuais há 6 anos ou hoje está melhor servido? O futebol é assim mesmo, há uns valores que se retiram, há outros que deixam de jogar e há outros que vão aparecendo, como é o caso do Futre, do Kim, do André, e portanto os valores são sensivelmente semelhantes. Agora Futre teve mais uma das suas boas jogadas. Inácio, no entanto, não pôde entrar na área. Foi agora alvo de uma carga de Coras. Falta contra a Roménia.
Por exemplo, no que respeita ao defesa de direito da seleção, Arthur, tu que foste durante tantos anos titular, achas que Portugal hoje tem um defesa de direito à tua altura, se é possível fazer a pergunta assim? Eu penso que a camisola número 2 da seleção nacional está muito bem entregue. De facto, o João Pinto tem vindo a melhorar de ano para ano e hoje pode-se dizer que é um titularíssimo da seleção nacional com todo o mérito. Destes jogadores que hoje aqui estão, tu ainda acompanhaste alguns na seleção nacional? Acompanhei alguns, o caso do Inácio, do Eurico, do Bento, do Gomes, do Frasco. Não acompanhei que apareceram já depois o Futre, o Quim e o João Pinto e o Lima Pereira. Os romenos a entrarem numa toada de jogo bastante dura, há bocado foi Camataro sobre Frasco, agora foi na grila sobre Inácio, penso que sem necessidade nenhuma. No fundo é apenas um jogo de preparação. Jaime Magalhães, mais uma falta sobre um jogador português. Tu também eras um jogador duro, Arthur. Era sempre duro na bola. Nunca, eu acho que foi dos poucos jogadores que acabei a minha carreira sem nunca ter aleijado um colega de profissão. Uma falta apontada por Carlos Manuel, mas sem qualquer êxito. O jogo não tem tido realmente muitos motivos de interesse, as equipas não estão a dar o máximo, o que, como já referimos, é natural. Num jogo particular há sempre algumas cautelas, os jogadores não querem magoar-se e isto será apenas mais um ensaio com vista aos próximos jogos de ambas as seleções. De resto, Portugal tem o seu próximo jogo a sério no dia 10 de fevereiro em Malta contra a seleção daquele país. E logo a seguir, no dia 24, defronta a Alemanha aqui em Portugal. Portanto, Portugal tem os seus próximos jogos em datas muito breves. E, portanto, este último ensaio geral é de importância extrema para que José Torres possa aquilatar da formação que deverá apresentar nos dois encontros. Por seu lado, a equipa romena apenas jogará em abril. Temos estado a reparar que José Torres mandou aquecer um dos homens que se senta no banco dos suplentes. Ainda não conseguimos identificá-lo, não sabemos se prepara alguma substituição. Parece-nos ser Quim, também jogador do Futebol Clube do Porto. E de novo Portugal a partir para o ataque. Inácio, André, Inácio, André de novo. Pouco espaço para a progressão, agora bem Futre, mas o passe a sair de mal. Stefanescu a partir já para o contra-ataque, solicitando Klein, ou melhor, Boloni.
Ainda Boloni, Klein e João Pinto. E a bola a sair. O lançamento a pertencer aos romenos. Guriano a dar uma ajuda ao seu ataque e Jaime Magalhães a cometer falta sobre o defesa romeno. Corte de Eurico. Inácio, ainda Inácio. O público não gosta destes atrasos. O público quer é ver golos, é natural. O futebol, a festa do futebol são os golos. Frasco. Carlos Manuel. Inácio, Futre, a tentar levar longe demais o seu esforço, Futre, e a jogada acaba por se perder nas mãos de Lunga. Camataro muito recuado agora. Boloni. Havia um jogador romeno fora de jogo, o fiscal de linha assinalou prontamente. E faltam apenas 4 minutos e meio para terminar a primeira parte, isto no caso de não haver descontos. Lima Pereira, Jaime Magalhães, André, João Pinto, Jaime Magalhães de novo, bem Jaime Magalhães, o centro diretamente para as mãos do mundo. Foi pena, Futre estava um tudo nada atrasado e em boa posição para marcar, mas o centro saiu mal a Jaime Magalhães. Camataro a querer agora fazer um bonito frente a Inácio, não consegue. E mais uma falta contra a Roménia. Eurico, Inácio. Alguns passos falhados, Arthur, a meio campo, por parte da seleção portuguesa, o que não terá grande justificação. Talvez falta de concentração. Talvez falta de concentração, talvez também. Daqui de cima parece-me que o estado do Galvado não é o melhor, porque a bola não corre normal, salta bastantes vezes. Talvez seja uma justificação com a quantidade de passos errados por parte da banda da seleção portuguesa. Jaime Magalhães, de novo, ele tem sido um dos impulsionadores da equipa, mas a defesa romena tem estado a dar muito boa conta de si nesta última fase da primeira parte do jogo. Boloni, Klein, lançamento a sair mal. E o resultado de 1-0 irá com certeza manter-se até ao intervalo,
visto que falta apenas 1 minuto para terminar a primeira parte. Agora uma situação de aperto entre Lima Pereira e Bento. André. Inácio. Jaime Magalhães muito bem a solicitar Futre, que o rescaldo de linha considera fora de jogo. Mas o passe de Jaime Magalhães de cabeça foi sem dúvida de grande visão. Futre de novo. Gomes. Frasco. André. João Pinto. Inácio. Frasco. Carlos Manuel. André. Jaime Magalhães. E o senhor Aladrem a dar a partida, esta primeira parte do encontro, por terminado. Apenas pediria ao Artur para nos dar em traços gerais, uma ideia do que foram estes primeiros 45 minutos antes de passarmos a emissão para os estúdios. 1-0 com que atingimos o final dos primeiros 45 minutos, penso que é um resultado justo. Se Portugal teve ou passou por 2 situações de apuro, também não é menos verdade que Portugal teve mais tempo a bola em seu poder e atacou mais vezes. A segunda parte aguardada, portanto, com grande expectativa, uma vez que Mexia Radulescu, o treinador da seleção romena que substituiu Stefan Kovacs, não está muito... Pois cá estamos de novo, precisamente na altura em que começa a segunda parte deste Portugal-Roménia. Para já há a registar na equipa portuguesa algumas substituições. Bento cedeu o seu lugar a Damas, Eurico cedeu o lugar a Oceano. No meio-campo entrou Kim para o lugar de Frasco, segundo queremos, e Jordão está na posição anteriormente ocupada por Gomes. Portanto, algumas alterações introduzidas por José Torres, mais à laia de experiência do que propriamente por outra razão qualquer. A seleção romena, para já, não apresenta qualquer alteração. Se ela se tiver verificado, referirmos-nos em breve a esse facto, mas em princípio não nos parece que tenha havido substituições na equipa da Roménia. Carlos Manuel, Jaime Magalhães, João Pinto, Kim, aliás Futre, João Pinto, Jaime Magalhães, Carlos Manuel. O cruzamento seria para Jordão e canto a favor de Portugal. Registra-se assim registram-se mais duas estreias na seleção portuguesa, as de Oceano e de Kim. Inácio, o centro, mas defeituoso. E a bola a perder-se pela linha de fundo. Aliás, pela linha lateral. Era Mateut, Unguriano, Negrila, Futre a ganhar, muito rápido Futre, Carlos Manuel para Jordão, a recarga e gol de Carlos Manuel. Muito bem, Carlos Manuel a chutar de primeira,
Lung defendeu um primeiro remate centro de Jordão. Vamos ter a oportunidade de ver. E depois Carlos Manuel, na recarga à entrada da área, fez o 2-0. Isto quando estão decorridos 3 minutos da segunda parte. Aqui temos Lung a rechaçar e depois Carlos Manuel, muito oportuno, a rematar forte, e estava feito o 2-0 para a seleção portuguesa. Portugal começa assim da melhor forma esta segunda parte. Arturo, o que é que te pareceu esta jogada? A jogada foi correta, a infantilidade do guarda-redes experiente como Lung paga-se caro. Um guarda-redes, em princípio, nunca pode tocar a bola para a frente da baliza. Ele secou e sofreu o golo. Portugal começa assim da melhor forma a segunda parte e agora penso que Portugal terá que ir à procura do golo da tranquilidade, que é o terceiro. Um canto agora contra Portugal. É Klein quem se prepara para marcar. E Damas com uma intervenção espetacular a opor-se bem à marcação deste canto. A primeira intervenção de Damas, espetacular, sem dúvida. Jaime Magalhães para João Pinto, bem. Carlos Manuel, fora de jogo a Carlos Manuel, bem assinalado pelo fiscal de linha. A equipa portuguesa parece com mais rapidez nesta segunda parte, Artur. Mais tranquila e, sobretudo, esta jogada foi linda. Foi pena que Carlos Manuel tivesse um pouco nada fora de jogo. Mas Portugal, com o segundo golo, penso que conseguiu arranjar mais tranquilidade e vai partir para uma exibição que pode ser de luxo. Carlos Manuel a solicitar Jordão. Ainda Jordão. E depois Kim a chegar atrasado a este centro de Jordão. Foi pena, Jordão fez tudo bem, tinha dois adversários pela frente, teve que refletir um pouco, centrou, mas aqui chegou atrasado a esse centro. Rednick, Klein, Coras, o centro e Kim a aliviar. Agora falta de Jaime Magalhães sobre Klein. Coras. Também a equipa romena a preparar uma substituição. Agora um pequeno desaguisado entre João Pinto e Klein, sem consequências. André a atrasar. Damas consegue evitar o canto. João Pinto. Mal João Pinto. E a substituição que anunciámos há pouco vai verificar-se neste momento entre Lacatos, com o número 18, e sai Negrila, parece-nos.
Portanto, o selecionador romeno, não contente com o resultado, a tirar um defesa e a meter um avançado. Stefanescu, capitão de equipa. Boloni dando para Nicolé. Boloni. Stefanescu. Corte de Inácio. Jordão. João Pinto. André. Kim. Carlos Manuel. Ainda Kim. Jaime Magalhães. Equipa portuguesa a procurar espaços. André, Inácio, mas a defesa romena a opor-se e o lançamento a pertencer à equipa portuguesa. Stefanescu, Unguriano, Boloni, ainda Boloni, Coras e o corte mais uma vez de Inácio. Futre a adiantar demasiado esférico. Coras, Camataro, Coras, o corte de André, Carlos Manuel, aí vai, o passe para Jordão, bem, e podia ter sido o terceiro golo, uma bela jogada de Carlos Manuel para Jordão e o remate a sair num tudo nada torto, mas Jordão muito bem a entrar na área. Artur. Podia ser de facto o terceiro golo de Portugal. O Jordão, que é exímio nestas bolas pelo lado direito, falhou por milímetros, como se pode ver na repetição, o remate à baliza do Lund. Sem dúvida que Portugal está a jogar com maior velocidade nesta segunda parte e o que é facto é que essa velocidade já está a dar os seus frutos. Há uma maior facilidade em penetrar na área romena e agora uma situação de perigo e o golo da Roménia. Oceano a ser desfeiteado por um jogador romeno. Parece-nos Rednik. Não foi realmente Lakatos, o homem que há pouco entrou para a equipa da Roménia. Portanto, um lance de contra-ataque típico. Aqui temos Oceano a não aguentar a carga e depois Lakatos só teve que rodear Damas e fazer o golo à vontade. Um golo, de certo modo, contra a corrente do jogo, Artur. Sim, e as coisas a complicarem-se. Nada fazia para ver que Portugal iria sofrer um gol nesta altura do jogo e voltámos à situação do intervalo de um gol só de vantagem. Nada está perdido ainda. Portugal poderá perfeitamente vencer esta partida contra a Roménia. Unguriano, Mateute, Lakatos, e falta de Lakatos, pressiona-os.
Sr. Aladreu seguir a partida muito de perto, a não deixar passar em claro nenhum lance mais violento e a partida sem grandes problemas disciplinares. Unguriano. Nicole. O corte de Inácio. Kim a perder 3 adversários é realmente demais. Carlos Manuel. Tentava meter em futre. Horas. Boloni. Excelente jogador este Boloni, não é demais repeti-lo. Coras. Mais um pontapé de baliza para Portugal. Corte de Stefanescu. Inácio. Kim. Futre. A perder Futre. Mais um drible e o defesa a tirar-lhe a bola. Agora no ressalto Futre não ganha também. E Kamataro. Agora Lakatos. Corte de Lima Pereira. Carlos Manuel. Inácio. Kim. Inácio. Kim de novo. Carlos Manuel. Jaime Magalhães. O passe seria para Jordão. O defesa a interpor-se e a bola de novo com os romenos. João Pinto. Carlos Manuel. Hesitou, terá tentado talvez o remate, depois o passe e saiu-lhe mal. O árbitro a considerar falta de André sobre Coras. Mandar repetir a execução do livre. Os romenos não parecem conformados. André a perder para Klein. Falta. Klein. Boloni. E bem, agora Inácio a atrasar para damas. Unguriano. Stefanescu. Unguriano. Kim. Inácio. Carlos Manuel. A não segurar a bola. Boloni.
Jean Magalhães, João Pinto, André, Futre, Kim, Carlos Manuel. Seleção portuguesa a trocar bem a bola a meio campo. Carlos Manuel. O remate para as mãos do Nuno. Lima Pereira. Inácio. E há mais uma substituição neste momento em preparação para a equipa da Roménia. Prepara-se para entrar Bozessan. Veremos quem sairá. João Pinto. Mal. Lançamento para a equipa portuguesa. Aliás, o árbitro assinala livre. Já apontado João Pinto, Carlos Manuel. Os romenos a ganharem esta disputa de bola. E depois Inácio, que tem jogado muito bem. A lançar Lima Pereira, mas Lima Pereira acaba por errar o passe. Bologna aí está a pautar todo o jogo da equipa. Lima Pereira melhor que Camataro. Aliás, Camataro saltou em falta. A partida, Arthur, parece ter perdido aquela velocidade inicial nesta segunda parte. É um facto que perdeu devido ao gol que Portugal sofreu, mas quanto a mim acho que Portugal inteligentemente está a trocar bem a bola entre os seus jogadores e está a guardá-la muito bem. Penso que o arriscar neste momento seria criar a possibilidade de sofrer o segundo gol e que seria péssimo para a seleção nacional. Coras, ainda Coras, Unguriano, Klein, o centro e o corte de Oceano. Bologna, a insistência dos romenos. Novamente Oceano, muito bem. Klein para Bologna. Agora um centro remate de Bologna. Os romenos agora mais sobre a defensiva portuguesa. Lima Pereira a aliviar, ainda Bologna. E sem dúvida que estamos a assistir a um período de maior assédio por parte dos romenos. Uma maior pressão atacante sobre o meio-campo português. Vamos ver se Portugal se fica apenas
pelo contra-ataque esporádico ou se acaba mesmo por sacudir esta pressão. Nicole para Stefanescu. Unguriano. Belo passe de Carlos Manuel para Jordão. Jordão que nos pareceu afastado da trajetória da bola, mas a ganhar ainda a posse do esférico e a ter um excelente remate. Pena que lhe tenha saído sem direção. Aqui temos a repetição do lance. Um remate cheio de força de Jordão. Boloni. Nicole. Rednik. Koras. Mais uma vez Oceano. João Pinto. Jaime Magalhães. João Pinto. Carlos Manuel. Bonita jogada. Jaime Magalhães. Mal Jaime Magalhães. Uma excelente jogada mal finalizada por Jaime Magalhães. Rednik para Klein. Bem Inácio a cortar. Stefanescu. Unguriano. Boloni. Stefanescu. Stefanescu de novo. Unguriano. Os romenos chamam a equipa portuguesa para o seu meio campo, mas Portugal não se aventura muito, prefere esperar pela posse da bola. Stefanescu. E Lima Pereira. Damas teve um ligeiro lapso, sem consequências. Boloni. Stefanescu. Koras. Fora de jogo. Fora de jogo, McLean. André. João Pinto melhor que Klein. Unguriano. Nicole. Futro. João Pinto. Jordão. Futro. André. Kim. De novo Kim. O corte em última instância de Boloni, quando o Jordão já levantava o pé para o remate.
hungariano. O jogo a desenrolar-se muito a meio campo e por isso a ter pouca emotividade. Lima Pereira. De novo Lima Pereira e lançamento para os romenos. Estamos praticamente com 30 minutos de jogo, o resultado em 2-1 favorável a Portugal. Artur, o que é que te parece esta segunda parte? Esta segunda parte e neste quarto hora que falta, parece-me que Portugal terá que ter muito cuidado, especialmente com o lado direito romeno, onde Klein e Boloni estão a aparecer com algum perigo. Acharia conveniente que Jaime Magalhães ajudasse mais João Pinto na marcação no flanco direito, pois a Roménia está a criar várias situações de perigo pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Aliás, também o lateral esquerdo hungariano se aventura bastante na ajuda aos seus colegas mais avançados, sempre que a sua equipa está de posse da bola. É um facto, por isso mais uma razão para se ter cuidado com o nosso flanco direito. Um canto contra Portugal e Jaime Magalhães a sair. Stefanescu. Lima Pereira, Carlos Manuel. Futre. Kim. Inácio. Viram, senhores espectadores, como se perde um golo. Futre deu de bandeja para Jordão. Jordão tentou fazer um bonito, vamos ver, e acabou por perder o golo que parecia certo. Artur, o que é que te pareceu? De facto, Futre disse ao Jordão: toma, mete. E é incrível como Jordão, um pouco adiantado, falhou o pontapé. Isto quando estão decorridos 31 minutos da segunda parte. Remate sem direção de Carlos Manuel. Foi sem dúvida uma oportunidade flagrantíssima para que Portugal pudesse aumentar a vantagem. Agora vai-se proceder à substituição que anunciáramos há pouco. Entra Bozezon e sai, vamos ver quem. Ainda não conseguimos identificar. Mas é o número 8, Klein. Portanto, um centrocampista. E Bozezan vem jogar precisamente do lado esquerdo do ataque romeno. Agora, mais um gol da Roménia. Outro lance infeliz, pareceu-nos, da defesa portuguesa. E mais um golo a frio. Os romenos são realmente peritos no contra-ataque, dissemos no início do jogo. Já o provaram, 2 vezes desceram com perigo nesta segunda parte e fizeram 2 golos. O Ciano ainda tentou o corte em última instância, mas Lakatos, mais uma vez Lakatos, que entrara já na segunda parte, faz o segundo gol da sua equipa e o seu segundo gol. Portanto, Portugal, aos 32 minutos da segunda parte, cede a igualdade. Portanto, 2-2, numa altura em que já não há muito tempo para chegar à vitória. João Pinto
novo João Pinto. Carlos Manuel, bem para João Pinto. Jordão a não conseguir esticar a perna. Foi muito bem coberto pelo defesa romeno. Artur, estavas à espera de mais um golo assim, sofrido desta forma? De facto, o treinador romeno ser extremamente feliz. Cada substituição que faz é um gol que a Roménia marca. A estreia de Oceano, que tem sido na equipa do Sporting um pilar, a estreia de Oceano, dizíamos, a não ser muito feliz, pois Oceano, nos 2 gols que Portugal sofreu, com algumas culpas. Stefanescu. Jaime Magalhães. Portugal agora um pouco desorientado, a acusar o golo sofrido. Kim. Tentou lançar o Jordão, pareceu-nos, mas saiu mal. O público manifesta-se ruidosamente, não está a gostar da exibição de Portugal, que até começou muito bem esta segunda parte e que dava a ideia de poder melhorar substancialmente o nível da sua produção. Jaime Magalhães, André, Kim, Inácio, Kim, a equipa portuguesa a querer fazer tudo pelo centro da defesa romena, zona onde há poucos espaços, sem dúvida. E mais uma substituição para a Roménia. Vai entrar Hadji e sai o jogador Número 7. número 7, Coras. Vamos ver se desta vez a substituição não resulta um golo. Esperemos bem que não. Inácio. Futre. Mal passe agora de Carlos Manuel. Hadji. Vacatos. E falta de Kim. Boloni. Remate de longe. E errar o alvo. Este jogo faz-nos, de certo modo, lembrar aquela partida que Portugal disputou antes de seguir para o Europeu em França. Partida que disputou, dizíamos aqui, no estádio do Jamor, contra a Jugoslávia, e que acabámos por perder por 3-2, depois de até termos tido alguns bons períodos de futebol. Por enquanto não estamos a perder, esperemos que isso não venha mesmo a acontecer, seria desagradável, mas não podemos esquecer que se trata de um teste, de um ensaio, tal como nessa altura, antes do Europeu. Acabámos por perder com a Jugoslávia, mas depois fizemos uma excelente figura em França. Se isto for um bom presságio, então até podemos empatar hoje com a Roménia. É um facto. Bom, parecíamos que estávamos a adivinhar, e agora com um remate poderosíssimo de fora
da área, os romenos conseguem mesmo o terceiro gol. Vamos ver a repetição do lance. Um remate muito forte e bastante colocado. Damas terá sido apanhado de surpresa completamente e estamos realmente em desvantagem. Depois de termos chegado a 2-0 no início da segunda parte, consentimos 3 golos. É realmente um balde de água fria, Arthur. É verdade, mais uma substituição e mais um gol como tínhamos previsto. De facto, Damas pareceu-nos um pouco surpreendido com o remate, pela violência do remate, e lançou-se tardiamente à bola. Este é um gol que nos faz lembrar também um gol que tu marcaste contra a Noruega. E agora Carlos Manuel teve a hipótese de empatar a partida. Lung negou-lhe essa possibilidade, defendendo para canto. Um belo remate de Carlos Manuel. Mas dizíamos, um gol que marcaste contra a Noruega, num jogo que Portugal ganhou por 3-1. Estávamos a perder 1-0 e tu, lá do meio da rua, também fizeste um gol semelhante a este, fazendo o empate. É verdade, já lá vão uns anos. Foi em 79, em novembro de 79. Agora há uma falta que o árbitro espanhol manda marcar. E apesar de, como dizíamos há pouco, ser um jogo particular e, portanto, servir mais para testar a equipa do que para outra coisa, o que é facto é que ninguém gosta de perder. Portugal está aqui a jogar em casa e ninguém esperaria que a Roménia pudesse vencer este jogo. A partida também ainda não terminou. Vamos ver se pelo menos a igualdade ainda conseguimos. Kim. Agora de Oceano, que foi lá à frente tentar ajudar os seus companheiros de ataque. André, Kim, Jaime Magalhães, Lima Pereira, Oceano a atrapalhar-se mais uma vez. Ele não parece muito à vontade, talvez tenha acusado demasiado esta sua estreia na seleção portuguesa. O que é facto é que sempre que se vê sozinho com o adversário, Oceano dá mostras de algum nervosismo. Ele que tão boas exibições tem feito aqui no seu clube, rubricando uma época que se pode considerar de autêntica revelação. Jaime Magalhães, Carlos Manuel, dois homens que têm remado contra a maré, mas a seleção portuguesa parece-nos estar a cair demasiado na pecha de tentar a sua sorte pelo centro. João Pinto, Jordão, o corte agora de Bosesson, Futre, a ganhar o canto, Futre. O árbitro diz que não, que é pontapé de baliza. Mas tendo a seleção portuguesa pelo menos um extremo de raiz, como é o caso de Futre, parece-nos, e isto numa opinião muito pessoal, que teria sido aconselhável tentar mais o jogo pelos flancos. Portugal insistiu demasiado no jogo pelo centro do terreno, onde os romenos defendem sem dúvida melhor.
Não achas, Artur? Acho que sim, mas também os 3 gols que sofremos tirou uma certa discernidade à equipa portuguesa. Agora é que faltam 2 minutos para o jogo terminar. Dizia eu, os gols que sofremos tirou uma certa discernidade à equipa portuguesa e, portanto, neste momento joga-se mais pelo meio, de facto, pelos extremos por onde se deveria jogar. Camataro, Boloni, Unguriano, André, Kim, esta seleção romena começou a sua preparação há cerca de 3 semanas e nessas 3 semanas, aproveitando a interrupção do campeonato do seu país, a seleção fez jogos com clubes, tendo ganho os 4 jogos que efetuou na Roménia. Mais um lance de algum apuro para a defesa portuguesa. Faltam apenas 30 segundos para terminar a partida. Agora é Jaime Magalhães quem perde para Boloni. Os romenos a jogarem neste momento à vontade, retendo a bola. O resultado parece feito e a partida a terminar. Um jogo que acabámos por perder ingloriamente. Tivemos o pássaro na mão e deixámos-lo fugir. 2-0 era o resultado quando havia apenas 5 minutos da segunda parte. Tudo parecia encaminhado para uma vitória folgada de Portugal. Depois demos algumas baldas, como se costuma dizer, lá atrás na defesa e os romenos não se fizeram rogados, tendo chegado à vitória. Uma última palavra, Artur, a tua opinião em breves minutos sobre este jogo. De facto, Portugal acaba de perder este jogo de treino, esta antestreia para o jogo de Malta, ingloriamente. A Roménia pareceu-nos sempre melhor fisicamente e mais entrosada, apesar de vir do interregno devido ao inverno do seu país. Por outro lado, acho que as substituições feitas por José Torres, selecionador português, também tirou um bocado de fio de jogo à seleção, e a estreia de Oceano menos feliz originou que sofrêssemos 2 gols e abreviasse a derrota. De qualquer modo, um mau ensaio poderá originar uma boa estreia e esperemos que no próximo dia 12, em Malta, contra os malteses, tudo seja diferente. No próximo dia 10. Esperemos, portanto, que Portugal possa ao menos retificar aquilo que esteve aqui mal e que se repita a história a que nos referimos antes do europeu. Perdemos com a Jugoslávia por esta mesma marca, mas depois fizemos uma ótima figura em França, onde alcançámos um 3º lugar. Pode ser que a história se repita, esperamos que sim. Pela nossa parte, é tudo aqui do Estádio de Alvalade. Muito boa noite para todos.